Giro pelo futebol atualizado. Se gostar do conteúdo, segue nosso perfil. Flamengo oficializou a contratação do lateral esquerdo Alex Sandro, que estava livre no mercado após deixar a Juventus. O jogador de 33 anos assinou contrato até 31 de dezembro de 2026. Barcelona e Valência monitoram a situação do centroavante Cauã Elias, do Fluminense. Real Sociedade também sondou o jogador de 18 anos. Time inglês faz proposta pela contratação do centroavante Yuri Alberto do Corinthians. O clube inglês ofereceu 3 milhões de euros, 18,4 milhões de reais pelo empréstimo de uma temporada, com opção de compra de 18 milhões de euros, 110,5 milhões de reais. Internacional está em negociações avançadas com o zagueiro Cleiton Sampaio. O jogador de 24 anos está próximo de ser o novo reforço do clube gaúcho. Corinthians anunciou oficialmente a contratação do volante José Martínez. Cuiabá oficializou a contratação do meia-atacante Gustavo, que pertence ao Botafogo. O jogador de 31 anos chega ao clube por empréstimo até o final da temporada. Time da Turquia acertou a contratação do meia-atacante Victor Hugo do Flamengo por empréstimo. O jogador foi envolvido na negociação por Carlos Alcaraz. Flamengo fez uma consulta por João Mário, meia-atacante do Benfica. O português, no entanto, não tem interesse em atuar no Brasil, neste momento por conta da família. Novo Horizontino encaminhou a contratação do atacante Pablo Diego, do Sport. O jogador, que tinha contrato até dezembro, chegará ao clube paulista de forma definitiva. Borussia Dortmund, da Alemanha, tem interesse na contratação do meia-atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo. Ituano acertou a contratação do atacante João Carlos, que pertence ao Criciúma. O jogador de 23 anos chegará à equipe paulista por empréstimo até o final da temporada. Real Betis oficializou a contratação do centroavante Vitor Roque, que pertence ao Barcelona. O jogador de 19 anos chega ao clube por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao final do contrato. Fluminense está muito próximo de acertar a contratação do lateral esquerdo Enzo Dias, do River Plate. O clube carioca tem negociação avançada pelo argentino de 28 anos. Raio Vallecano anunciou oficialmente a contratação do meia-atacante James Rodrigues, que estava livre no mercado a rescindir com o São Paulo. O colombiano de 33 anos assinou contrato até junho de 2025, com opção de ampliar até 2026. Flamengo encaminhou a contratação do lateral esquerdo Alex Sandro, que estava livre no mercado após passagem pela Juventus. O jogador de 33 anos assinará contrato até dezembro de 2026, com salário de 1,8 milhões de reais mensais. São Paulo fez sondagem pelo volante Santiago Colombato. O argentino de 27 anos pertence ao Leão do México. No entanto, não há nada oficial por parte da equipe paulista até o momento. Vasco fez uma oferta por Benjamin Garré. O clube carioca ofereceu 3,5 milhões de dólares americanos por 70% dos direitos econômicos do argentino de 24 anos. A proposta foi recusada pela equipe russa, que deseja minimamente o dobro do valor. Botafogo demonstrou interesse na contratação do lateral direito Rodinei, do Olympiacos. O Botafogo fez sondagem dos valores, mas o clube grego não quis nem abrir negociação. Sydney, da Austrália, acertou a contratação do atacante Douglas Costa, que estava livre no mercado após rescindir com o Fluminense. O jogador de 33 anos assinará contrato válido por 2 temporadas. Botafogo faz consulta pelo lateral direito Ivan Ramírez, do Libertad, do Paraguai. Panathinaikos fez sondagem pelo volante PP do Grêmio. O clube grego buscou informações sobre valores de uma possível transferência. No entanto, ainda não foi feita nenhuma proposta oficial. Flamengo e Corinthians monitoram a situação do atacante holandês Memphis Depay, que está livre no mercado após passagem pelo Atlético de Madrid. Al Hilal tem como prioridade a contratação do centroavante Marcos Leonardo, do Benfica. O clube saudita avançará com proposta de 10 milhões de euros pelo jogador de 21 anos, que tem multa rescisória de 150 milhões de euros. Juventude acertou a contratação do meio-campista Nicolas Ribeiro, que pertence ao São Paulo. O jogador de 20 anos chegou a treinar com os profissionais e foi emprestado ao clube gaúcho. Santos acertou a contratação do atacante Guilherme Bahia, que estava no Internacional. O jogador de 18 anos assinou contrato com o clube paulista até julho de 2025. O time do Catar fez proposta pela contratação do meia-atacante Dudu, do Atlético Paranaense. O jogador de 18 anos atua pela equipe sub-20, mas já foi relacionado para alguns jogos do elenco principal. Fenerbahçe fará proposta oficial pelo volante Vinícius Souza. O técnico José Mourinho já aprovou a contratação do jogador de 25 anos. Huracan demonstrou interesse em repatriar o meia-atacante Franco Cristaldo do Grêmio. A intenção do clube argentino é de um empréstimo até dezembro, que foi descartado pela equipe gaúcha. Vitória tem interesse na contratação do centroavante Rubem do Nacional, do Uruguai. As negociações entre o clube e o jogador de 31 anos estão avançadas.
e o atleta pode ser anunciado nos próximos dias. Atlético Paranaense anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Bruno Praxedes, que pertence ao Bragantino. O jogador de 22 anos assinou o contrato de empréstimo até o final da temporada. O atleta estava defendendo o Vasco. Espanhol fez proposta para contratar o atacante Lucas Barbosa, que pertence ao Santos e está emprestado ao Juventude. A ideia do clube espanhol é ter o jogador de 23 anos por uma temporada. Ao nascer, encaminhou a contratação do atacante Wesley do Corinthians. O clube saudita desembolsará cerca de 20 milhões de dólares americanos, 110 milhões de reais, mais bônus pelo jogador de 19 anos. Vasco também mira a contratação do zagueiro Rodrigo, do Fortuna. O clube carioca fez contato com representantes do jogador e demonstrou interesse no atleta. Fluminense solicitou o retorno do atacante João Neto, que estava emprestado ao CRB. A decisão foi tomada devido à lesão de Germancano. Manchester United está interessado no volante André do Fluminense. Existem negociações entre os representantes do jogador e o clube, mas ainda não foi feita nenhuma proposta oficial para a equipe carioca. Arsenal prepara oferta para contratar o meia-atacante Gabriel Carvalho, do Internacional. Santa Clara de Portugal acertou a contratação do volante Caio Ribas, do Atlético Mineiro. O jogador de 20 anos chegará ao clube gratuitamente e de forma definitiva, com a equipe mineira mantendo percentual e uma futura negociação. Nacional de Portugal acertou a contratação do zagueiro Léo Santos, que está de saída do Guarani. O jogador de 25 anos já foi liberado e não faz mais parte do elenco do Bugre. Porto está disposto a negociar a contratação do atacante João Neto, que pertence ao Fluminense. O clube português deve apresentar proposta de empréstimo com opção de compra. O jogador de 21 anos estava emprestado ao CRB.